Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Hoje, para nós, um programa especial, embora todos sejam, mas pela data, né? Para nós, hoje completamos 2 anos de programas, né? São 104 programas, sempre nos baseando nos livros de Kardec, trazendo as informações doutrinárias mesmo, tentando esclarecer, auxiliar os nossos amigos, sempre ao lado do nosso companheiro Milton Felipe, né, Milton? Tudo bem, sim, Milton? Tudo bem, é uma alegria agora em dobro, né? Já que estamos aqui neste programa comemorativo. E realmente se traduz por um brilho especial, porque nós iniciamos com um único propósito, né? Nós combinamos aqui o nosso propósito. E esse propósito é o de divulgar a doutrina de acordo com as obras de Allan Kardec, as obras fundamentais. E por essa oportunidade eu quero saudar a todos, como sempre faço, desejando que os bons espíritos nos ajudem sempre. Só para lembrar, Milton, são 104 programas nesse formato que temos utilizado ultimamente. Os programas estão todos lá no site, como sempre lembramos aqui, kardec.tv. Chegamos a fazer programas, esse mesmo programa, somente na rádio, um período, lembra-se disso? Lembro-me. Que não gravávamos as imagens. Depois fizemos uma outra experiência, também com alguma coisa de imagem, mas depois nós tomamos esse formato e passamos a fazê-lo aqui em nosso estúdio, né? Então, neste formato já são 104 programas, são 2 anos de programas aí, sempre sem repetição, né, Milton? Temos tido essa condição, graças a Deus, né? É sempre evidente que nós nos valemos da colaboração dos ouvintes e espectadores, né? Sempre. Toda semana temos recebido uma quantidade sempre muito grande. É evidente que a gente não aproveita todas, devido a vários fatores, mas nós nos fundamentamos, o nosso trabalho, nas dúvidas, nas colaborações, nos depoimentos e nas reclamações. Também, quando né? existem, não é? Também. E nós fazemos questão de que exista realmente a análise crítica do nosso trabalho. Somente existindo essa análise crítica que nós podemos verificar no que acertamos, no que erramos, para poder olhar para a frente. Nós nos esmeramos sempre num bom estudo a respeito dos livros de Allan Kardec. Nós temos estudado já há muito tempo, há vários anos, e eu estou há mais tempo que o Coelho nessa fase de estudo, mas estamos nos alinhando aí porque as nossas considerações são sempre iguais, né, das obras do codificador. Até porque não podia ser diferente, né? As informações são únicas, né? E nós procuramos sempre nos basear nessas informações. Como o Milton disse, ele estuda isso há muito mais tempo, tem um conhecimento um pouco mais amplo e o Milton estudou, além disso, uma série de outras coisas, né, que vem agregar o conhecimento que ele tem da doutrina. Mas lembrando também que muitas perguntas, nós acabamos atendendo algumas pessoas aqui, as solicitações, mas salvo algum engano de nossa parte, alguma falha, mas todos os e-mails que nos são encaminhados são respondidos, né? Nós procuramos esclarecer a todos e entrando no site kardec.tv, se você quiser nos mandar alguma sugestão, alguma pergunta, continuem fazendo. Nós vamos ter o maior prazer, dentro das nossas possibilidades e conhecimentos, de atender todos aqueles que nos encaminharem e-mails, né, Milton? É verdade. E com isso nós conseguimos criar uma relação de temas muito interessantes, né? Porque movidos pelo interesse do ouvinte ou do espectador, movidos pela necessidade deles, movido pela observação, pelos comentários que fazem a respeito, as dúvidas, tem nos recebido grande número de cartas
que mostram as dúvidas que as pessoas têm ao lerem, eventualmente, um ou outro ponto da doutrina. E tem alguns até que querem saber por que existe diferença no texto de Kardec com outras obras. Lembra-se disso? Isso. Pessoas que acham, mas eu li em tal livro, tal coisa, vocês disseram desta forma que está. Por que existe essa diferença? Porque esse é assunto ligado com a cartilha, né? Quem não estuda na mesma cartilha tem ideias diferentes sobre um mesmo assunto. Então é preciso que nós saibamos que o Espiritismo, ele está contido nas obras de Allan Kardec. O que a gente lê em outros livros são as opiniões pessoais desses autores referentes aos assuntos que estão na doutrina. Muitas das vezes a gente nota que quem escreve um livro e faz um comentário díspare ou um comentário diferente do que está na obra de Kardec, faz isso porque não leu o livro de Kardec. A gente nota, é claro isso. E é fácil da gente entender quando um autor tem uma ideia com base na doutrina espírita e quando ele não tem nenhuma ideia com base na doutrina espírita, não é verdade? E a gente sempre recorda que lá no início do livro dos Espíritos, lá no Prolegômenos, os próprios Espíritos, Kardec colocou lá que a obra, o livro dos Espíritos e toda a codificação, ela foi editada e foi coordenada por espíritos superiores. Né? Então, se a gente estudar um pouquinho a pergunta, a escala espírita da obra de Kardec, que é a partir da pergunta número 100, né, do livro dos Espíritos, nós vamos entender o que são os espíritos superiores, que são espíritos que a gente não faz nem ideia do conhecimento que eles têm. Não, a gente não tem ideia mesmo. Né, qual é o grau de evolução desses espíritos. A gente supõe algumas coisas. E como o Milton falou, ao longo da história, muito tem se escrito relacionado à doutrina espírita, trazido por médiuns e espíritos, né, sobretudo psicografias, e muitas coisas são divergentes ao que esses espíritos superiores, como eu disse, que a gente não faz nem ideia do grau de conhecimento, tem? E que algumas pessoas pensam que essas informações são verdadeiras. Então, como nós já falamos aqui em outras ocasiões, é importante que a gente saiba que esses espíritos trouxeram as informações a Kardec para que a gente ampliasse o nosso conhecimento. E eles tiveram a prudência de dizer que se alguma informação nova ia ser comprovada cientificamente no futuro, né? Porque não fecharam questão, muito embora todas as questões que eles trouxeram para a doutrina são questões relacionadas às leis universais e que ao longo do tempo da nossa história nós vimos acontecer, porque o Espiritismo não traz nada de novo, né, Milton? Não. Todas as questões do Espiritismo só foram compiladas por Kardec. Então, o que a gente tem tentado mostrar é que as informações desses espíritos, elas são seguras. As outras informações, a gente respeita, né, as pessoas que as trazem, os espíritos e tal, mas é preciso que elas sejam comprovadas para que a gente saiba se aquilo é verdade ou não é verdade. Porque chega um ponto, muitas vezes, em que nós vemos contradições. E aí em quem que a gente confia? Ah, mas foi o espírito que falou, um espírito falou. Mas quem disse, por que o espírito falou, o médium falou, quem disse que aquilo é verdade? Quem garante? Fizeram o controle universal que Kardec fez desde o princípio. É complicado, né, Milton? Sim, e a gente precisa tomar cuidado realmente. Como a nossa tarefa é divulgar os livros de Allan Kardec, por entender que nesses livros está ali a base fundamental da doutrina, e lembrar-se também de que o Espiritismo surgiu em 1857 para explicar como funcionam as leis naturais. É esse o objetivo da presença dos espíritos superiores. Eles explicam como funcionam essas leis.
E a doutrina espírita apresenta essas leis sob um aspecto didático, que Kardec era um professor, era um pedagogo, então certamente ele teve muita facilidade nesse particular. Tem uma observação interessante, Milton, num livro que não faz parte propriamente da doutrina, mas é que Kardec sugeriu para os novos adeptos do Espiritismo que fizessem a leitura, é do livro O que é o Espiritismo. Ele lá no seu início diz assim também, olha que interessante. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Interessante, né? Claro, porque aí nós temos a conceituação exata do que é o Espiritismo. Você disse bem, essa obra ela não faz parte da chamada codificação espírita, mas é uma obra de valor inestimável, porque Kardec pensou muito, criou esses personagens, publicou essa obra como uma apresentadora primeira das ideias espíritas e para explicar as bases da doutrina. Então é um livro de muita importância e é exatamente assim que nós vemos a doutrina, com seriedade, porque o Espiritismo é uma coisa muito séria. É, realmente. Nós não devemos levar o trabalho de Allan Kardec como um trabalho aventureiro. Muitos livros que foram escritos posteriormente, são milhares, são escritos por aventureiros espirituais. Não tem essa responsabilidade com relação à apresentação de uma doutrina tão consubstanciada nesse trabalho gigantesco com os espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles têm conhecimento das ciências, têm uma extensão profunda da bondade, por isso que eles são superiores. E, então o aspecto intelectual, o volume do conhecimento científico deles e também a bondade, que é a qualidade daqueles que realmente já alcançaram um certo grau nessa corrente evolutiva. No livro dos médiuns, né, quando fala-se daquele capítulo dos sistemas, esses espíritos superiores já previam essas questões, que iriam surgir diversos espíritos, eles dizem lá, sistemáticos, né, que por querer impor as suas doutrinas, impor os seus conhecimentos, iriam ao longo do tempo trazer informações, e é o que a gente tem visto. Né? Nós temos visto isso sistematicamente. Realmente, cada hora, como você sempre diz, tem os novidadeiros, né? Tentando trazer informações como se fosse uma atualização da doutrina, mas estão longe de fazer parte dela. Né? Nem atualização e nem complementação. Muito menos complementação, né? Porque se são espíritos superiores com o conhecimento que têm, iam deixar algo faltando para isso? Depois tem um detalhe interessante nesse aspecto, e eu chamo a atenção para isto, porque é de fundamental importância para quem observa. Para realmente se comparar a qualidade desses espíritos superiores, da codificação, teriam que ter na sua apresentação a mesma linguagem superior. E nós notamos que a linguagem não é uma linguagem superior. Tem muitos, inclusive, desculpem, mas uma linguagem banal, querendo tocar em assuntos doutrinários, porque a apresentação de uma doutrina como o Espiritismo é para ajudar a humanidade no seu progresso espiritual, é para auxiliar o homem a entender como funciona a vida, que são as bases. E isso tudo tem que ter um fôlego, digamos, espiritual, um volume de conhecimento intelectual e moral que está muito acima do que a gente vê na apresentação. Mas podemos voltar ao nosso programa? Vamos falar dos nossos programas anteriores, desses 103 programas, né? Isso mesmo, esse aqui é o 104º. Exatamente. Portanto, não é? Olha, nós tivemos
programas assim com esses temas, por exemplo. Tivemos muito, mas aqui pela lembrança, né? Tivemos perguntas sobre animismo, as pessoas queriam saber, afinal, o que é isso, animismo? De onde vem essa palavra? Por que se usa isso no meio espírita? Tivemos um programa sobre obsessão e desobsessão, uma enfermidade que está graçando no mundo todo e que é um momento importante de nós destacarmos, porque o Espiritismo tem uma terapia, tem um aspecto terapêutico para ajudar as pessoas no tratamento dessa enfermidade. Tem um outro aqui que eu estou me recordando, que nós falamos da diferença entre vidência e clarevidência, né? Que é um tema importante que até hoje nós percebemos que muitas pessoas fazem confusão. E vidência e clarevidência não são a mesma coisa. Não é. Tem gente que acha que é, mas não é. Não é. Tivemos também, então, dúvidas quanto aos passes. Sobre esse assunto fizemos alguns programas sobre fluidos, porque para entender de passes, a pessoa precisa entender de fluidos. E para entender de fluidos, tem que entender da criação da matéria e do espírito. E entender que fluido é matéria, é um tipo de matéria. E que é usado porque o espírito ele usa da matéria, influencia sobre a matéria, não é? E outro tema que eu gostei muito, aliás, fizemos vários temas a respeito de mediunidade. Mediunidade, falamos bastante. Em aspectos, né, das perguntas que eram feitas sobre a mediunidade como faculdade em geral e sobre a ação do médium, comportamento do médium, trabalho do médium, e de forma que nós pudemos contribuir bastante para que as pessoas pudessem, através do programa, se interessar por estudar a obra de Kardec. E ampliar, e aos poucos ampliando os conhecimentos, né, meu? Olha, nesse particular, você está tocando num ponto, Coelho, que eu considero de fundamental importância, que é o seguinte: para que uma pessoa, no caso da mediunidade, possa ser um excelente médium, tem que ter um excelente conhecimento. Olha, excelente médium, excelente conhecimento sobre mediunidade. E para chegar nesse ponto, a pessoa tem que estudar as bases da doutrina, os fundamentos do Espiritismo. Não é ter um conhecimento superficial, mas aprofundar. Porque quanto mais conhecer, mais bem formada será a pessoa e melhor ela poderá trabalhar. E essas questões, sobretudo da mediunidade, nós já falamos também, coisas que as pessoas se interessam muito, que estão relacionadas, por exemplo, com a cura, né? Isso. Né? Que tem a ver com os fluidos, falamos que o Espiritismo não faz milagre, e uma série de outras coisas que nós julgamos interessantes, sobretudo respondendo, atendendo a solicitação dos nossos amigos, como falamos no início, né, Milton? Olha, Kardec levou isso em tal consideração que ele escreve um capítulo. É bem verdade que ele não pôde escrever um longo capítulo que nele queria e que depois que ia aprofundar ainda mais. Mas no livro dos Médiuns, nós temos lá um capítulo muito importante sobre a mediunidade curadora. Olha que coisa curiosa. E por que isto? Porque dramaticamente a nossa humanidade vive instantes de desacertos a respeito desse assunto de enfermidades e cura. E a cura também obtida através do recurso da mediunidade. Mas, como dissemos no início, o nosso objetivo foi sempre levar os conhecimentos da doutrina. Os meus ainda são não são tão evoluídos, né, tão avançados, mas o Milton tem os conhecimentos bastante amplos, mas para isso não basta que as pessoas nos ouçam, é preciso que vão buscar na fonte, até ver se a gente está falando a verdade, né, Milton? Se você quiser conferir... Tem que conferir lá, como se a gente usa a razão, como a doutrina fala para a gente usar a razão, eu sempre digo nas palestras, tem que ir lá na fonte, confirma para se eu estou dizendo a verdade ou não. Eu acho que como deve confirmar de tudo aquilo que a gente ouve relacionado à doutrina. Não é porque A, B, C falou. Isso tá, o que Kardec disse sobre esse tema? A gente precisa saber.
Porque senão a gente está acreditando em algo que não é verdadeiro. Pelo menos na visão espírita. Da crença para o conhecimento, não é? Olha, tivemos aqui matéria sobre família e educação, e temas importantes, casamento, espiritismo e outras doutrinas, inteligência, vontade e pensamento, que são as ferramentas de trabalho. Do espírito. Crianças índigos existem ou não? Foi a pergunta Exatamente. que fizeram. E conhecimento do passado. Como é que eu posso saber das minhas das existências passadas, né? São, como dissemos, este é o programa de número 104. Então tem aí no site kardec.tv, www.kardec.tv, vocês têm lá todos os programas disponíveis, inclusive para aqueles que quiserem baixar o áudio, ouvir na condução, no carro, seja como for. Mas, meu amigo Milton, nosso programa de comemoração, vamos chamar assim, dos 2 anos, está chegando ao final, nossas despedidas. Muito bem, pela oportunidade desta data especial, recebendo já os cumprimentos, né, de parabéns. Exatamente. E, se não dos encarnados, dos desencarnados com certeza, e nós estamos para eles também, que nos ajudaram, dizer aos nossos irmãos que nos ouvem o nosso melhor desejo de que os bons espíritos nos ajudem sempre. E o nosso programa, como já falamos aqui algumas vezes, ele é feito baseado sobretudo nas informações que os nossos amigos que nos ouvem e assistem nos encaminham. Então vocês fiquem à vontade para continuar nos encaminhando, seja lá através do site kardec.tv, seja através do Facebook do programa Transição, do e-mail do Milton, aqueles que conhecem, do meu, aqueles que também tem o e-mail, fique à vontade para mandar as solicitações, que nós vamos aqui atender a todos na medida do possível. Isso mesmo, com alegria. E as respostas também teremos o maior prazer de encaminhar. A vocês que estiveram conosco, o nosso abraço, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!